a todos, obrigado pelo convite para esta God Talk, esta conversa, um monólogo da minha parte. Eu chamo-me Duarte, eu fui secretário do CREU quase há 10 anos, talvez. Fui animador e fui caseiro e o CREU é provavelmente o responsável por tudo aquilo, ou uma grande parte daquilo que eu faço hoje na Associação de Trabalho, que é a APAC, e é também o sítio provavelmente onde eu mais cresci num tão curto espaço de tempo e de forma tão intensa e tão humana pelas experiências que me proporcionou. E a APAC, a própria Associação onde trabalho, também nasce por culpa do CREU, se quisermos, e foi uma conferência, um Copa 3 em 2009, em que um senhor brasileiro, a convite da Foste Visitar-me, também aí do CREU, veio falar de umas prisões diferentes no Brasil e falar sobre como o processo de reinserção e a liberdade dentro e fora das prisões é possível, e é possível devolver dignidade a estas vidas e a estas pessoas e devolvê-las à sociedade, porque todos temos imenso a acrescentar e a dar de volta à comunidade e à sociedade. Portanto, assim, esta primeira nota de quem sou e, por outro lado, daquilo que devo ou creio pelo que me deram. Em segundo, dizer que este convite foi para falar sobre a liberdade nas prisões e como não podia deixar de ser, terei que também apresentar a APAC, a Associação de Trabalho, e que foi cofundada não só por mim, mas por uma série de outras pessoas, por uma em especial, a Teresa Cardoso, que também foi animadora no CREU, pronto, e que a culpa mais uma vez é do CREU. A APAC hoje em dia trabalha essencialmente a dois grandes níveis. Um primeiro nível mais de impacto social, ou seja, de trabalhar com estas pessoas, com as pessoas que estão presas ou que estiveram com as suas famílias, e trabalhamos tanto dentro e fora de prisões. Dentro, mais com programas de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, autoconhecimento, relações humanas. Também trabalhamos muito a parte de empregabilidade com as empresas, dentro e fora das prisões. E isto assim é um primeiro nível, e já trabalhamos desde 2015 com cerca de 160 reclusos. A um segundo nível, trabalhamos mais num impacto macro, num impacto no sistema como um todo, e mais tentar influenciar políticas públicas, tentar influenciar a opinião pública, trazer este tema para debate, portanto, tudo o que seja comunicação, eventos, sistematização de dados, tudo o que possa ajudar a trazer este sistema para cima, que é talvez dos sistemas mais esquecidos e que mais tem andado para trás nos últimos 40 anos. E isto é a APAC hoje em dia, trabalha a estes dois níveis, fazemos-lo com o apoio de muita gente, de muitas fundações, muitos parceiros. No escritório e a trabalhar profissionalmente somos 4 pessoas, mas temos mais de 30 voluntários, temos mais cerca de 50 associados, portanto tem sido assim uma, uma aventura engraçada de ver crescer e de ver dar frutos devagarinho, mas de forma consistente. Então, vindo aqui ao tema daquilo que me pediram, a liberdade nas prisões. E deram-me 4 perguntas, assim, mais ou menos guia, imagino eu, e tentarei não fugir muito, mas é provável que isso aconteça. Por um lado, se posso ser recluso livre. Eu nunca fui recluso, portanto não tenho a experiência na primeira pessoa, mas vamos ver. Se estou condicionado à minha cela, mesmo fora dela. Se posso ser recluso integrado na sociedade, que tem os seus desafios logísticos, mas enquanto estou preso, quando saio e assumo o papel, se calhar, de ex-recluso, se nessa altura posso estar integrado ou não na sociedade. E por fim, as prisões são normalmente associadas à falta de liberdade, se existem provas do contrário. Fazendo já assim o anúncio, quer dizer, eu não sou nenhum especialista em liberdade ou no sentido da liberdade cristã. Vou partilhar aquilo que penso do assunto sem ser uma coisa altamente fundada, pesquisada, estudada, mas que é aquilo que eventualmente me guia.
Por um lado, eu gostava de fazer aqui a distinção entre, se calhar, a liberdade física, e essa é óbvia que uma pessoa que está presa não tem essa liberdade física, ou tem uma micro-liberdade física, porque dentro das prisões pode haver alguma mobilidade, alguma liberdade e algumas decisões que posso tomar relativamente à parte física da coisa. Depois há, se calhar, aqui a questão da liberdade individual e coletiva, e uma liberdade comunitária, e dentro das prisões, quer queiramos, quer não, são comunidades que vão sendo criadas e, portanto, existe ali uma liberdade própria, individual ou coletiva, ou a falta dela. E depois um bocadinho a liberdade nas relações, as relações entre reclusos, as relações com os voluntários, com os familiares, com o staff, portanto, com os guardas, com os técnicos, com as direções dos estabelecimentos, com o juiz, e a liberdade nas relações, portanto, diria, nas decisões, desculpem. Portanto, eu diria que estamos aqui a falar a níveis diferentes. Da liberdade física, para dar um bocadinho de contexto, eu acho que é óbvio que não existe muita. Quanto mais não seja porque as nossas prisões e a forma como estão organizadas são de uma rotina bastante rígida. Claro que por comparação se calhar com outros países até temos uma rotina bastante flexibilizada, mas para dar uma ideia, quer dizer, um recluso, ao contrário do que se pensa, que eles têm imenso tempo, ponham-nos a limpar matas, ponham-nos a tratar de não sei o quê. Não é bem assim, é um mito talvez urbano de eles têm imenso tempo. Para dar a ideia, de manhã terão 2 horas e meia livres e à tarde outras 2 horas e meia livres para se envolverem em atividades produtivas ou para se envolverem em atividades como voluntariado, atividades religiosas, trabalho, escola e formação. Portanto, estes são assim os slots horários onde eles se podem envolver. Tudo o resto está bastante definido, seja de refeições, seja de tempo nas celas, porque há troca de escalas de guardas, seja porque passam entre as 7 da noite, mais ou menos, até o dia seguinte, de manhã, o tempo fechado na cela, portanto, entre 13 e 14 horas por dia fechados. Portanto, não é. A liberdade física não é o que mais existe nas prisões e isso parece-me óbvio, eventualmente até desejável, porque, quer dizer, houve um crime que foi cometido, houve uma pena, tem que ser posto à margem da sociedade para proteger a sociedade, mas também para ressocializar e depois ser reinserido. Portanto, parece-me que existe esta questão óbvia. Depois a liberdade individual e coletiva e a liberdade nas relações e nas decisões, eu diria que existe tanto quanto aquilo que existe na sociedade. E até diria que se calhar existe menos nas prisões, porque tipicamente foi isso que os levou lá, foi a falta de liberdade. Porque tomaram más decisões, provavelmente não terão sido livres nessa decisão. Não é? Ok, eu posso decidir roubar porque quero, mas também posso decidir roubar porque não vejo alternativa. E o não ver não é não saber que posso ir trabalhar ou posso ganhar de forma honesta. É no imediato, eu nunca conheci outra forma, vejo toda a gente à minha volta a ganhar fortunas, eu não tenho grande liberdade interior para tomar outra decisão porque não vejo mal nisso. E portanto sigo pelo caminho mais fácil. Não fui livre. E portanto isso depois também se reflete na vida e na rotina e no dia a dia deles lá dentro. Uh, Nas relações, idem aspas, não é? Tipicamente vêm de famílias bastante estruturadas, que ficam ainda mais destruturadas depois com a prisão, relações muito pouco saudáveis em casa. Uh, Só para dar uma ideia, um número, 70% dos filhos de pessoas reclusas serão provavelmente também reclusos. Portanto, há um perpetuar deste ciclo. É um bocadinho como aos filhos de pais alcoólicos tornam-se alcoólicos, filhos de pais que batiam nas mães têm mais tendência para a violência doméstica. Portanto, há aqui uma tendência para perpetuar este ciclo. Portanto, diria que há bastante falta de liberdade nas prisões e não é necessariamente pelos muros, pelas grades, pelo arame farpado. É um bocadinho pela falta de liberdade que existe em geral nas nossas vidas e em nós próprios, que existe sempre. Não é? Portanto, é uma prática comum. Agora, eu diria que a história está cheia de exemplos, até de santos e de jesuítas que tiveram presos e que souberam ser bastante livres. E uma das coisas comuns que encontro muitas vezes nessas histórias, e não querendo aqui agora estar aqui a dar lições de moral relativamente ao conceito de liberdade, toda a sua gênese, não tenho qualquer conhecimento nisso,
Diria, pelas histórias que conheço, que a liberdade vem da rotina e vem da estrutura, para além da questão eh, da, da, da tomada de decisão e do discernimento. Portanto, eu diria que há estes dois pontos. Por um lado, a rotina, a forma e a estrutura ajuda-nos a estruturar, a dar-nos capacidade para olhar para o nosso dia e para a nossa vida de forma livre. E isso ajuda-nos depois na tomada de decisão. E portanto, jesuítas que estiveram presos, que até em silêncio, não podiam falar durante anos em confinamento e não deram em doidos. E depois vamos a ver a história e mantinham um horário do mais rígido que existia. Não é? Tinham a oração, tinham a Eucaristia, tinham a parte de escritura, tinham a parte. Portanto, exercitavam constantemente a sua cabeça, a sua relação com Deus, a sua relação com os outros quando era possível e mantinham ali uma estrutura base que lhes permitia manter a sanidade mental e, acrescento, se calhar demais, mas na minha opinião, que lhes permitia manter a liberdade. Por outro lado, as tomadas de decisões e os discernimentos, aquilo que vejo muito é aquilo que também vejo cá fora, não é? Que é, não sou capaz de ficar a perder. O ego muitas vezes magoado. Portanto, se alguém me fala mal, eu falo também mal. Se alguém não me respeita, eu também desrespeito. Aquilo que vemos no trânsito, aquilo que vemos nas filas de supermercado, aquilo que vemos, sei lá, vê-se um bocadinho também lá dentro. Agora, tenho conhecido pessoas que estão presas, que têm uma liberdade enorme na relação que têm com os voluntários, na forma como usam o seu tempo para escrever, para refletir, para ler, para pôr as relações em dia com aqueles que se calhar magoaram cá fora. E isso existe. Né? Agora, diria também que não existe na rotina prisional, no tal tratamento penitenciário, instrumentos e ferramentas que sejam criados para dar forma e para ajudar a essa liberdade. Porque diria que é essa liberdade que depois transforma cada uma destas pessoas para quando voltar à sociedade. Estas pessoas e nós próprios. Não é? Portanto, estamos aqui muitas vezes a falar no eles e nós, mas somos todos nós. Precisamos destes instrumentos, não é? E não é por acaso que se calhar nunca se venderam tantos livros de autoajuda como se vendem hoje em dia, ou as pessoas procuram cada vez mais psicólogos ou acompanhamento espiritual. É exatamente porque precisamos desta fórmula, precisamos desta forma, precisamos destas perguntas para nos ajudarem a refletir e a ganharmos a tal liberdade. E portanto, diria que existem casos, não são imensos. E isto leva-me a outro tema que eu acho que não se fala muito, então nas prisões é quase proibido. E na nossa sociedade em geral, diria que hoje em dia, em teoria, não há tabus. Eu acho que existem alguns e um deles é o amor. E não sei se aqui o salto é muito grande, mas eu gosto muito daquela frase de Santo Agostinho que é: ama e faz o que quiseres. E diria que estas pessoas, e o staff, e os voluntários, e a sociedade em geral, se aplicássemos o verdadeiro sentido da palavra amor e desta decisão de amar o próximo, uh, pelo que ele é, não pelo que ele fez, diria que a liberdade apareceria em todos nós e em todos os nossos corações. E portanto, o que eu sinto que falta nas prisões, mais do que rotinas, metodologias de tratamento, atividades, etc., é amor. Falta amor nas relações. Eu costumo dizer em algumas sessões que às vezes dou nas prisões que eu verdadeiramente amo-vos a todos. Tipo, claro que posso ter mais empatia por um do que por outro, posso ter mais facilidade em chegar a um do que ao outro, posso querer abrir-me mais com um ou com o outro, mas isso não faz com que eu queira menos bem a cada um de vocês. E tipicamente, e isto é a base da psicologia, comportamento gera comportamento. Portanto, eu tenho a certeza, e muitos também o dizem a mim e a outros voluntários, que é recíproco. Portanto, quando a base é o amor na relação, o amor vem de volta. E eu sinto que isso liberta. Liberta-nos de querermos criar este tipo de relações, por exemplo, seja dentro da prisão, entre eles, seja com o staff, seja com voluntários, por interesses. Escusam de vir às nossas sessões se é para nós vos darmos alguma coisa. Nós não damos. Não damos dinheiro, não damos canetas, não damos nada. Também, aquilo que vocês fazem aqui não vale para nada para o juiz, para uma possível liberdade condicional.
E quando as regras do jogo estão bem estabelecidas à partida e existe um amor verdadeiro à partida, existe liberdade depois na relação, na forma como ela é vivida, na forma como os desentendimentos e entendimentos são vividos, e isso transforma. E isso é bonito. E pronto, dito isto, eu não sei se respondi a todas as perguntas. Sei que não há muita liberdade nas nossas prisões, mas a culpa não é necessariamente das prisões, diria que é o mesmo sintoma daquilo que se vive fora das prisões, e que é exatamente aí o toque e onde se deve trabalhar para transformar o nosso sistema prisional e a nossa sociedade em geral, que é a liberdade e o amor, que eu acho que andam lado a lado, mas teremos com certeza outros convidados possíveis para estas conversas que saberão ir muito mais a fundo nisto do que eu. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelo desafio, por me ajudarem também a pensar nestes temas, por me obrigarem a pensar nestes temas. Gosto muito do Creu, viva Porto!